Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Estamos iniciando aqui o programa Saúde Mental e Resiliência. Aqui quem está conduzindo esse momento de reflexão e partilha é Aires de Souza Santos, padre aqui da Diocese de Balsas. Seguindo a sequência dos nossos blocos aqui de reflexão sobre saúde mental e resiliência, queremos esclarecer para os ouvintes que estão chegando agora, se deparando com esta palavra resiliência. Queremos dizer que a resiliência é esta capacidade de se restaurar, de se refazer, superando certas dificuldades na vida, se readaptando às situações que a vida vai apresentando, desenvolvendo capacidades e habilidades para lidar com as situações difíceis. A pessoa resiliente é uma pessoa que se refaz. Dentro de um acompanhamento sistemático, técnico, alguns fatores são apontados para trabalhar a resiliência de forma terapêutica ou de forma didática ou de forma pessoal. São os fatores, trabalhando o otimismo, a manter a fé, a esperança diante das situações difíceis, trabalhar a aceitação, isto é, deixar a condição de vítima se adaptando às situações difíceis, da nossa vida, aceitar aquilo que não é possível mudar. Acontece certas coisas na nossa vida que não conseguimos mudar. Então, lutar contra isso é praticamente inútil. Então, é importante, diante desta situação, a pessoa ter a capacidade de se refazer, se reestruturar, reorientar a sua própria vida. Isso chama-se aceitação, não é acomodação, mas é transformação. Trabalhar decisões orientadas, se cercar de informações e trabalhar estas informações a partir de agentes que formam a nossa consciência, pessoas, instituições, leituras, você se cercar de certas informações e conhecimentos para tomar suas decisões. Deixar a condição de vítima, não ficar culpando os outros pela sua situação. Então é importante assumir a responsabilidade pela própria vida, que é o quinto fator. E nesse processo de construir rede de relações sociais saudáveis, criar intersecção positiva com as pessoas, com as instituições e em busca daquilo que se deseja. E planejar bem o futuro, que foi o último fator que nós trabalhamos aqui neste diálogo. Hoje iremos trabalhar os sacramentos, iremos seguir os blocos trabalhando os sacramentos numa perspectiva da resiliência, da saúde mental. Os sacramentos, quando eu me refiro dentro da Igreja Católica, nós temos um elenco de 6 sacramentos. Nós temos aí o sacramento do batismo, o sacramento da confissão, nós temos o sacramento da Eucaristia, da penitência, da unção dos enfermos, da ordem e do matrimônio, ou seja, 7 sacramentos. Nós temos 7 sacramentos que nos ajudam assim a fazer uma caminhada de fé dentro da Igreja Católica. Esses sacramentos nós vamos trabalhar dentro da perspectiva da resiliência, dentro de uma perspectiva terapêutica. Então a pergunta que nós
nos fazemos nesta noite como, né, os sacramentos contribuem para desenvolver os fatores da resiliência, né, o otimismo, né, a aceitação, tomar decisões orientadas, deixar a condição de vítima, assumir responsabilidade pela própria vida, construir rede de relações sociais saudáveis e planejar bem o futuro. Então, o primeiro sacramento nesta sequência de 7 sacramentos, vamos trabalhar hoje o batismo. No nosso próximo encontro, na quinta-feira, iremos conversar sobre a confirmação, né, ou a crisma. O batismo. Quando pensamos no batismo, nós retomamos a Bíblia, né? Nós temos aí uma passagem célebre de João Batista, o primo de Jesus, que era o batizador, aquele que batizava no Rio Jordão, né? Vivia de uma forma simples, um pouco eremítica, né? E batizava preparando as pessoas para receber Jesus, o Messias, o Salvador. E João, né, batizava nas águas, né? O batismo, o gesto de entrar na água era um sinal de purificação, né, de conversão, de limpeza, né, do corpo e da alma, para assim se preparar numa atitude pessoal para receber o Messias, aquele que vinha nos salvar. Então, João tinha esta missão, né, de preparar os caminhos para o Senhor. Então, o batismo vai, ao longo da história, sofrendo muitas alterações, né? E o batismo, esta primeira concepção bíblica, né, nos ajuda assim a entender, a partir dos Atos dos Apóstolos. Nós temos aí uma passagem que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo, né? Atos 2, 38. Então nós temos aí uma citação que mostra esse caráter de conversão, né? Este caráter do batismo como uma forma de reparação dos nossos pecados, uma forma de limpeza. Por outro lado, nós temos em Romanos também 6,4, em Colossenses 2, 12, né, uma passagem bem significativa, que diz o seguinte: pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que com Cristo, né, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim, nós também vivemos uma vida nova. Então, o batismo tem este caráter de sepultamento, de morte, né? À medida que a pessoa entra na água ou recebe a água, tem esta simbologia de ser restaurada, ser revigorada, ressuscitar para uma vida nova, né? A pessoa morre para uma vida de pecado e ressurge para uma vida nova na graça de Cristo. Isso significa que a pessoa está imune ao pecado? Não. Significa que a pessoa tomou consciência da graça de Deus a partir do batismo, e ela vai iniciar uma caminhada, uma trajetória de fé, de aprofundamento, né? E ao longo da sua vida ela vai aprofundar o seu batismo, que imprime caráter, né? Ou seja, é algo essencial. O batismo na teologia cristã católica imprime caráter, dá identidade, né? Uma vez para sempre, né? E a partir do batismo, então, você vai depois aprofundando outros sacramentos, né? A confirmação, você vai confirmar, né? Quando uma idade mais adulta, né? Adolescente, né? Jovem na fé. Então a pessoa já assume a responsabilidade pela sua própria vida, né? Ela depois vai receber o sacramento da Eucaristia, vai confirmar, né, a sua intimidade com o Senhor, o recebendo na sua própria vida, na sua própria morada, na sua própria alma, na sua casa interior, através da Santa Ceia da Eucaristia.
E o sacramento da penitência, né, que é um sacramento que depois do batismo ele é usado em todos os momentos, né, a partir do momento que a pessoa tem a necessidade de reparar, né, que a sua consciência acusa determinada falta e a pessoa precisa se restituir com o Senhor e com os irmãos. Então ela inicia um processo de penitência, né, pessoal, né, que pode também chegar ao ponto de um aconselhamento, de uma orientação, de uma intercessão, né, através da confissão, né? A pessoa vai à confissão, né, e assim vai aprofundar o sacramento da penitência, né, se colocando numa atitude de humildade, implorando, né, o sacerdote que invoque a bênção, a graça de Deus para com a pessoa. E é o sacramento da unção dos enfermos, né, que é o sacramento que a pessoa recebe a unção, né, para se restaurar, para se revigorar a sua fé, a sua esperança no Senhor. E o sacramento da ordem, que é o sacramento, né, daqueles que se consagram ao Senhor através do ministério ordenado, né, o padre. E tem o sacramento do matrimônio, que é outro sacramento também da idade adulta, né, a pessoa que resolve partilhar a sua vida ao lado de uma pessoa, né? Então, é possível, a partir do batismo, desenvolver o fator da resiliência chamado otimismo, né? Eu digo que sim, né? Pelo batismo a pessoa revigora a sua esperança na promessa da salvação, né? E pelo batismo nós participamos da filiação divina, né? Somos reconhecidos, reconhecemos a paternidade de Deus em nossa vida, porque Deus já nos reconhece como suas criaturas, como seus filhos. Agora, esse reconhecimento pessoal, ou da família, no caso que a criança ainda não tem consciência, mas a família leva o filho, a filha para ser batizado. Então, a graça de Deus vai agir na vida desta criança, porque a graça de Deus independe de idade, né? Independe da nossa consciência. A nossa consciência ajuda a aprofundá-la. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, por exemplo, se a pessoa fica com Alzheimer, perde a sua consciência num acidente, né? A graça de Deus deixa de agir na vida desta pessoa? Claro que não, né? Mas a pessoa tendo consciência, né, ela pode aprofundar e viver uma vida com a qualidade diferenciada, reconhecendo e aprofundando a sua intimidade com o Senhor. Então é possível, a partir do batismo, desenvolver, né, o otimismo, né? É possível desenvolver a aceitação, né? Ou seja, aceitar a condição de filho de Deus, aceitar que é possível superar o pecado a partir da graça de Deus. Sim, né? Nós somos seres humanos, temos que aceitar esta condição humana e iniciar uma caminhada de santificação em direção à perfeição que se encontra no Senhor. Nós não somos perfeitos, mas participamos da perfeição do Senhor à medida que procuramos a santidade, né? Aceitando a nossa condição de pecador, que ela é fortalecida pela graça de Deus. O batismo, a partir do batismo, é possível tomar decisões orientadas? Claro, né? A partir do batismo é possível a pessoa se deixar guiar pelo Espírito Santo, né? Na sua intimidade com o Senhor, pedir que os dons do Senhor venham, né, sobre cada um de nós, manifesto através do Espírito Santo, o dom da fortaleza, do conselho, da sabedoria, do temor a Deus, né, da fortaleza, enfim. Então, esses dons vão enriquecer a nossa vida. Então, é possível, a partir do batismo, tomar decisões orientadas, em especial pela a graça do Senhor manifesta na ação do Espírito Santo. Outra coisa importante, né, que nós devemos nos perguntar: é possível, a partir do batismo, deixar a condição de vítima? Sim, é possível, né?
À medida que nós nos reconhecemos como pecadores, que necessita da graça de Deus, precisa ser complementado e enriquecido por esta graça. Assim, nós deixamos a condição de vítima, a condição de pecador e nos agregamos a esta filiação divina e participamos da promessa de uma vida feliz, de uma vida no Senhor. Então, é possível, a partir do batismo, desenvolver este fator da resiliência, deixando a condição de vítima, né? Então, nós temos aí uma relação que vai causar um impacto muito grande na nossa vida, dando uma sensação de bem-estar, de alegria e felicidade, à medida que superamos a condição de vítima, a condição de pecador, nos fortalecendo pela a graça do Senhor. É possível, né, a partir do batismo, assumir a responsabilidade pela própria vida? Sim, é possível tomar decisões orientadas, né, assumindo a responsabilidade pela própria vida, reconhecendo que nós somos o principal sujeito que orienta a nossa vida, mas a nossa vida, ela se realiza, ela tem seu início e seu fim no Senhor, né? A vida pertence a Ele, né? Então nós gerenciamos a nossa vida, nós administramos a nossa vida com responsabilidade, tentando desenvolver os dons que o Senhor nos confiou e que nós a cada dia somos chamados a descobrir, né? Assumindo a responsabilidade pela nossa própria vida. É importante também, a partir do batismo, construir rede de relações sociais saudáveis. À medida que você vai agregando na família, né, o compadre, a comadre, né, você vai criando uma relação de afinidade, né? A criança, ao pedir a bênção ao padrinho, né, está dizendo que aquela pessoa, aquela testemunha qualificada é um pai menor, né? É um pai na fé, é alguém que assume uma responsabilidade, né, no aconselhar, no orientar, no educar, né, de acordo com as normas da igreja. Então, é possível sim construir uma rede de relação muito próxima, muito íntima, muito primária, né? Quando você diz meu compadre, né, você está dizendo você é pai comigo, né? Que coisa bonita, né? Você escolher uma pessoa do seu ciclo de relação, seja familiar ou de amizade, para que ele seja pai com você, assuma essa responsabilidade com você na educação, na orientação do seu filho, né? Que coisa linda, né? Então isso cria um vínculo importante. É possível planejar o futuro a partir do batismo? Sim. Então é possível a partir do batismo seguir um programa de orientação, de acompanhamento, de aprofundamento do batismo nos ministérios da comunidade, assumindo os outros sacramentos ao longo da vida e em última instância, reconhecendo que nós concluiremos o nosso batismo, esse desenvolvimento no Senhor. Então, caro ouvinte, vamos para o nosso momento musical. Eu quero trazer aqui uma música de uma cantora alemã chamada Helena Fischer, Atemlos durch die Nacht, né? Sem ar durante a noite. Espero que não seja o seu caso, que você esteja bem, respirando bem, que não esteja com o Covid, né? Esteja aí fortalecido, né? E que esta música desta cantora revigore aí, né? Nos ajude a aquecer o nosso coração, a nossa mente. Então voltamos logo em seguida, dialogando aqui sobre o batismo como forma de desenvolver os fatores da resiliência. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebestattoo. Oh, oh, oh. Was das zwischen uns auch
sagt, er war atemlos, einfach raus. Deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, 1000 Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und gib es mir. Komm, wir steigen auf das höchste Dach dieser Welt. Halten einfach fest, was uns zusammenhält. Oh, oh. Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht. Fallen meine Arme und der Fallschirm geht auf. Oh, oh. Alles, was ich will, ist da. Große Freiheit pur. Ganz nah, nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, 1000 Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und gib es mir. Atemlos. Lust pulsiert auf meiner Haut. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, 1000 Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und gib es mir. Atemlos. Você está ouvindo Saúde Mental e Resiliência na sua. Boa Notícia FM. É isso aí, caro ouvinte, estamos de volta com o programa Saúde Mental e Resiliência, trazendo algumas reflexões, algumas dicas para a nossa saúde mental. Aqui estamos desenvolvendo a nossa reflexão hoje, os fatores da resiliência em consonância com os sacramentos, os 7 sacramentos da nossa igreja. A pergunta fundamental que estabelecemos para a nossa reflexão é possível, a partir do batismo, revigorar os fatores da resiliência em nossa vida? Pode o batismo, numa dimensão terapêutica, teológica, nos ajudar a reorganizar a nossa vida? Nós vimos que sim, né? Vimos que através do batismo é possível desenvolver os 7 fatores da resiliência, é possível desenvolver a fé, a esperança, é possível aceitar a condição de ser limitado, mas que é enriquecido pela graça de Deus à medida que a nossa alma, o nosso espírito deseja e anseia a sua realização plena no Senhor, no final da nossa vida. Vimos que é possível também, a partir do batismo, tomar decisões orientadas à medida que nos deixamos conduzir pela ação do Espírito Santo, à medida que nos deixamos conduzir pelas pessoas que contribuem para a formação da nossa consciência, os nossos pais, os nossos padrinhos, né, as nossas madrinhas, e outras pessoas e organizações que vão ajudar a aprofundar o nosso batismo. Vimos que é importante também, a partir do batismo, deixar a condição de vítima à medida que superamos o pecado, né, a condição humana pela graça de Deus. Nós temos o pecado original, que é o pecado de, podemos dizer assim, de fabricação, o pecado original, que
é agregado ao pecado socioestrutural, que é aquele pecado que nós vamos internalizando a partir da nossa convivência social, das nossas tradições, dos contravalores que nós vão impregnando a nossa vida, vão fazendo parte dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos. Mas é possível a gente se refazer a cada dia, se restaurar a qualquer momento e se convertendo. A conversão é um processo, né? É um processo, não é algo pleno. A gente toma uma decisão e a cada dia vai procurando melhorar. Então é possível sim deixar a condição de vítima e assumir a condição de filho do Senhor, né, pelo batismo, assumindo assim o quinto fator, que é a responsabilidade pela nossa vida, administrar o principal dom que o Senhor nos confiou, que é a nossa vida. Vimos também que é possível construir rede de relações, ampliar os laços de amizade, de confiança, de respeito a partir do batismo. Quando a família encontra o seu compadre, a sua comadre e condivide, né, a responsabilidade de orientar, de conduzir, né, o seu filho, né, de acordo às normas da igreja. E lembramos que as normas, as orientações nesse sentido, é aquela que é feita durante o rito do batismo, né, que é a oração do creio, né? Então, ali são as verdades de fé que são professadas, que devem ser aprofundadas ao longo da nossa vida, né? Os pais e padrinhos, assim como o batizando, assumem este compromisso. É verdade que as crianças ainda não têm esta consciência daquilo que estão recebendo, e os padrinhos e pais assumem a responsabilidade de desenvolver esta consciência, esse conhecimento, esta riqueza que é o batismo, porque o batismo imprime caráter, né, dá identidade. E a graça de Deus, como vimos, né, ela age na nossa vida independente da nossa consciência, né? Sendo você criança, sendo você adulto, sendo você uma pessoa idosa, né, com problema de Alzheimer, ou que perdeu a consciência, ou tem alguma, digamos, deficiência mental, Deus não deixa de agir na sua vida, Deus age na vida de todos nós. A consciência, porém, nos ajuda a nos dispor e a caminhar seguindo um certo propósito, reconhecendo esta filiação divina. Mesmo não reconhecendo o Senhor como Pai, como aquele que nos deu a vida, Ele não deixa de nos reconhecer, né? Ele nos reconhece, Ele sabe que nós somos, né? Ele conhece a cada um de nós. Então nós vimos que é possível sim, né, a partir também do batismo, planejar o futuro, né, seguindo uma caminhada na esperança, né, de um dia estarmos junto ao Senhor, né, e desfrutar das promessas que Ele nos deu a partir de Jesus Cristo, né, encarnado em nosso meio e ressuscitado, né, volta para o Pai e diz que é desejo do Pai um dia estarmos todos ao lado dele. Então, o batismo segue esta trajetória, né, muito importante, de conversão, né, de sepultamento, né, na água, para se restaurar para uma vida nova, revigorado no Espírito, no dom do Senhor. Esta concepção teológica foi aprofundada a partir de João Batista, né, que trouxe um batismo para o arrependimento dos pecados. Mas, à medida que João ele encontra com seu primo Jesus, né, e o batiza no Rio Jordão, que vem uma voz do céu que diz: "Este é o meu filho amado, faça tudo que lhe proveia, tudo que lhe agrada", né? E naquele momento desce o Espírito Santo sobre Jesus. O batismo ganha uma nova conotação, né? Outros elementos, né? A forma principal
do batismo vai ser agregado a partir de Jesus, que é a fórmula do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João batizava, né? Mas Jesus é que vai receber do Pai, vai ser reconhecido pelo Pai. Este é o meu Filho amado. Então, faço tudo o que Ele mandar. Então, Jesus vai mandar agora batizar em nome do Pai dele, né? Veja bem a diferença. O batismo de João era um batismo para a preparação, para a conversão, para receber Jesus. E agora Jesus vai pedir aos discípulos que irão segui-lo, né, que batize em nome do Pai, né, do Pai que nos deu a vida, e batize em nome dele, né, Jesus, né, em nome do Filho, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quem é o Filho? É o próprio Jesus, o Filho de Deus, né? O nosso irmão adotivo, né, que nos revela um Pai amoroso, um Pai bondoso. E ele pede que os seus discípulos batizem em nome do Espírito Santo, que ele recebeu quando foi batizado por João Batista, né? Vem do céu, né? Desce sobre Jesus, o Espírito Santo, e paira, permanece, fica, né? Nós vamos ter aí textos lindíssimos na Bíblia falando, né, do batismo de Jesus. Então o Espírito Santo paira. Aí nós temos uma unidade trinitária, né? A unidade do Pai com o Filho no Espírito Santo, né? Que é a comunidade perfeita, que é exemplo desta comunidade que somos chamados a constituir também os nossos agrupamentos, né? A família, né? A comunidade, a sociedade, quer dizer, criar este espírito de comunhão, de unidade na diversidade, cada um respeitando o espaço do outro, o jeito de ser do outro, e se enriquecendo, né, pelo outro, né, sem esta concorrência no sentido negativo, mas uma concorrência na unidade plena, nesta comunhão plena, né? Cada um reconhece no outro e é fortalecido pelo outro. E nós temos esta unidade trinitária, o mesmo Deus que se manifesta de três formas diferentes, né? Se manifesta na sua voz, né? Este é o meu Filho amado, né? Se manifesta no Espírito Santo e se manifesta no Filho. Nós temos a revelação de Deus, né? que é nos dada, né, a partir de Jesus, né? Jesus é a própria revelação de Deus. Por isso que o próprio Jesus diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um, né? E no final, Jesus, quando retorna para o Pai, né, quando se despede, disse: eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, o advogado, o Paráclito, né, que vai estar ao vosso lado para proteger, para guardar, enfim. Então nós temos uma unidade, uma comunhão fabulosa, e é exemplo desta unidade que nós temos que construir as nossas comunidades, os nossos agrupamentos sociais. E dentro desta dimensão, veja a importância terapêutica que tem o batismo, né, como a superação da limitação da condição de pecador, né, e de reconhecimento desta paternidade, né, divina, né? O batizado se torna filho, né, de Deus, né? Ele reconhece esta filiação divina, né, e alimenta a sua esperança e um dia está junto do Pai, né, na glória, né? Então nós temos aí um revigoramento, um fortalecimento espiritual, mental, extraordinário, né? Então o batismo segue nesta perspectiva de desenvolvimento da nossa vida, e o batismo tem algumas formalidades, né? Tem alguns procedimentos que são utilizados. Nós vamos ver depois de um momento musical que o batismo foi ao longo da história passando por transformações e mudanças até chegar à modalidade que nós temos hoje, no rito que nós realizamos hoje através do nosso batismo na Igreja
católica. Então, caro ouvinte, você que está aí nos acompanhando, estamos falando sobre saúde mental e resiliência, trazendo algumas reflexões dos fatores da resiliência em consonância com os 7 sacramentos da Igreja. Hoje estamos refletindo sobre o batismo, como é possível, a partir do batismo, fortalecer a nossa resiliência, ressignificar a nossa vida, a nossa ação, a nossa intencionalidade. E agora, neste momento, vamos ouvir uma música aqui de Kid Abelha, Lágrimas e Chuva. Aqui na 91 FM,
saúde mental e resiliência. Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Estamos de volta com a reflexão sobre saúde mental e resiliência, tratada numa perspectiva hoje teológica, a partir dos 7 sacramentos da nossa igreja. A pergunta que colocamos para a nossa reflexão é possível, a partir dos sacramentos, desenvolver os fatores da resiliência numa perspectiva terapêutica, de se restaurar, de se fortalecer? Nós dizemos que sim, é possível sim, a partir do batismo, desenvolver competências e habilidades que fortalecem a nossa saúde mental, que fortalece o nosso otimismo, a nossa fé e a nossa esperança. Estamos tratando do primeiro sacramento, numa ordem cronológica. Nós elencamos da seguinte forma: primeiro, o batismo; segundo, a confissão; terceiro, a Eucaristia; quarto, a penitência; quinto, a unção dos enfermos; sexto, a ordem; sétimo, o matrimônio. Lembramos que o sacramento da penitência, ele está aqui na ordem número 4, mas é o sacramento que perpassa toda a nossa vida. Depois do batismo, o sacramento da penitência tem esta função terapêutica de restaurar os laços com as pessoas e os laços com o Senhor, à medida que o penitente, a pessoa reconhece a sua limitação, pede a invocação da graça de Deus através de uma orientação, de um aconselhamento, através da penitência, da confissão. A confissão é diferente, porque a confissão ela é sigilo, é sigilo, é algo inviolável, O padre tem que manter sigilo. Então nós estamos vendo, e aqui hoje conversando a partir desses 7 sacramentos, hoje sobre o batismo. No nosso próximo encontro, na nossa próxima reflexão, iremos trabalhar a confirmação, o sacramento da crisma, comumente conhecido, e vendo se é possível trabalhar a resiliência a partir da confirmação, do batismo. Então nós vimos que o batismo ele foi passando por várias transformações, O batismo era feito a partir da imersão, dentro da água, imergir dentro da água, do Rio Jordão, então simbolizando o nascer, o ressurgir, o ressuscitar para uma vida nova, lavado, purificado, Então simbolizando assim o que será na plenitude dos tempos, Mas ao longo, da história, o batismo vai passando por transformações, O rito do batismo vai se aprimorando, vai sendo agregado certos símbolos, que alguns lugares ainda se usam, uns mais, outros menos, mas lembramos que a fórmula essencial para o batismo, é a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta fórmula ela é necessária para que o batismo seja válido. E esta fórmula, às vezes, digamos, diante de uma situação de morte, ou na iminência de morte, se a pessoa não tem condição de preparar um óleo, de preparar ali uma vela que simboliza a luz, a graça de Deus, porque nós somos filhos da luz e não filhos das trevas, Então a luz, ali uma vela acesa simboliza que nós somos filhos da luz. Então, se não tiver uma vela, se não tiver um óleo, se não tiver tempo de se ter um padrinho, que o padrinho é uma testemunha qualificada, aquele que dá testemunho, Se a gente olhar a história do batismo, nós vamos perceber que o batismo durava muito a preparação, Os cristãos precisavam confiar no neófito, naquele que ia ser batizado, para que ele não fosse um delator, porque diante dos recenseamentos, se a pessoa se declarasse cristão, podia perder a sua própria vida,
e diante de uma tortura, aquele cristão às vezes entregava os outros cristãos. Então não era qualquer pessoa que era aceita para o batismo. Ele era testado e às vezes não participava de todos os momentos da comunidade, porque a comunidade tinha medo, né? Até ganhar esta confiança, demorava o período de preparação para o batismo. Hoje as pessoas querem batizar a qualquer momento, a todo instante, por impulso, né? Mas o verdadeiro batismo, né, exige de nós um sacrifício, né, que pode nos levar a perder a nossa própria vida à medida que testemunhamos. Quantos cristãos, né, perseguidos, né, pelos diversos imperadores romanos perderam a sua vida? Há relatos de cristãos que eram enfaixados em óleos, né, em panos, né, e colocado óleos e eram queimados em praça pública para iluminar as cidades, né, pagãs, né? Então, por quê? Porque a pessoa não renunciava à sua fé, não renunciava ao seu compromisso, assumia o seu batismo, né? Só a partir de 313, né, dia 13 de junho, por aí que nós vamos ter o Edito de Milão, né, do imperador Constantino, né, que vai fazer com que o império fique indiferente a essas questões religiosas, né? Ele vai dar a liberdade de culto para os cristãos. Os cristãos podem manifestar a sua fé. Vejam, né, muito tempo de perseguição, né, para chegar a esse ponto de se ter a liberdade de manifestar a sua crença, a sua fé, né? Então, a partir daí, começou-se também a aprofundar ainda mais o batismo, né, das crianças, né? As famílias começaram a sentir a necessidade de batizar os seus filhos ainda criança, né? As pessoas adultas, né, ali, né, eram batizadas com mais frequência, aquilo que eu falei, era tido uma preparação longa, mas depois da liberação do imperador, então as famílias que seguiam a tradição cristã, né, então elas não esperavam muito para batizar os seus filhos. Por quê? A morte é algo que faz parte da nossa vida, em especial a mortalidade infantil. Muitas crianças morriam nos primeiros meses, né, por conta de doenças, problemas. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas vacinas. A taxa de mortalidade infantil vem reduzindo a cada ano, graças a Deus, graças às políticas de saúde, né, pública, né, e graças ao comprometimento das famílias em vacinar os seus filhos. A gente vem superando muito a mortalidade infantil. Mas nos primeiros séculos ali não era assim. Até pouco tempo atrás, a gente sabe aí, né, ouve dos nossos avós, né, lê, aí a mortalidade era uma coisa extraordinária. Os cemitérios de anjinhos, né, chamados, era uma coisa assustadora. Então as famílias tinham medo do seu filho morrer sem receber esta apresentação, né, na igreja, né, através do batismo. Então era um sofrimento, era uma dor muito para a mãe, para o pai que tem a sua tradição religiosa e por algum motivo não batizou o seu filho. Então ele, chegando a morrer, a mãe ficava com sentimento de culpa, né? Então uma situação difícil, né? Lembramos que todos os sacramentos são para pessoas vivas, né? Ninguém batiza uma pessoa depois que morre. O que se pode fazer é uma celebração de acolhimento da intenção da família, né? Mas não se pode realizar o rito do batismo para uma pessoa que morreu, né? Assim como não se pode, né, fazer uma celebração do matrimônio com alguém que morreu, né? O noivo não está vivo, o outro morreu, você não vai celebrar o casamento, né? Todos os sacramentos são para pessoas vivas. Então, em perigo de morte, né, se tiver tempo, a pessoa da família pode batizar, depois informa o padre da paróquia, da comunidade, que fez os ritos em circunstâncias especiais,
que precisa ser complementado e anotado lá na paróquia, porque mais cedo ou mais tarde, se esta pessoa segue a nossa tradição cristã católica, vai necessitar de documentos para comprovar que foi batizado, para assim contrair o matrimônio legitimamente. Então é importante você que foi batizado em casa, procurar a paróquia, informar o padre, né, registrar, e o padre vai fazer os ritos complementares, né, se puder agregar um padrinho, uma madrinha, que são testemunhas qualificadas, então se pode agregar, né, 1 ou 2. Se a pessoa é adulta, se não quiser ter padrinho, também é possível. É um pouco estranho, mas já fiz batizado de pessoas que não quiseram ter padrinhos, pessoas adultas, né? Como se pode ter mais de 2, 3, já fiz batizado até de 8 padrinhos, quer dizer, é uma forma de você partilhar uma responsabilidade, um compromisso de criar uma rede, uma comunidade na fé, né? Eu acho muito interessante, né? Alguns lugares as pessoas têm o hábito de colocar mais de 2 padrinhos, outros só 2, né? Enfim. E então gostaria de dizer que é possível sim a pessoa, dentro da nossa tradição cristã católica, batizar a criança, né? Independentemente da sua consciência, a graça de Deus vai agir na vida desta pessoa, desta criança. Aí os pais que assumem a responsabilidade de educar o seu filho, a sua filha, juntamente com os padrinhos, assumem esta responsabilidade de educadores na fé, né? De estar próximo, né, do seu afilhado, da sua afilhada, e revigorando, animando, aconselhando. É triste quando uma criança chega perto do seu padrinho, pede a invocação da bênção de Deus, bênção padrinho, e a pessoa olha com desprezo, às vezes não dá a devida importância, não abençoa com a devida dignidade, né? Então, por isso que é importante a gente saber escolher quem são as pessoas que a gente confia, que a gente atribui esta responsabilidade. Então, caro ouvinte, estamos aqui conversando sobre saúde mental e resiliência, aprofundando o sacramento do batismo nesta perspectiva da resiliência, né? O Código de Direito Canônico da nossa Igreja Católica diz que pelo batismo nós somos incorporados à Igreja de Cristo, e nela nós somos constituídos pessoa com os devidos direitos e deveres, né, próprios dos cristãos, né? Então, a partir do batismo, você adquire certos direitos e deveres e obrigações dentro da sua comunidade de fé, que você é chamado a aprofundar dentro deste espírito de comunhão eclesial, né? E dentro desse sentido você vai desenvolver uma concepção moral, uma concepção ética, com os devidos fundamentos, né, que esta igreja vai, né, nos colocar, não como imposição, mas como forma de crescimento na fé, né? Então, todos nós fiéis batizados somos incorporados em Cristo pelo batismo, né? Fazemos parte de um povo, escolhido, de um povo que caminha, né? Nós recebemos, né, o munus sacerdotal, né? Pelo batismo nós nos tornamos sacerdotes do Senhor. Todos nós participamos do sacerdócio comum, participamos da profecia, né, do munus profético, né, de prever, né, de analisar, né, as questões do presente, as questões do futuro, né, porque nós temos a consciência, temos a razão e temos também a revelação que pode ser desenvolver a partir da graça de Deus. E tem a questão da realeza, né, o munus regio, né, de Cristo, né? Nós participamos de uma realeza que não é uma realeza terrena, mas é uma realeza divina, uma realeza sagrada, uma realeza
que vai ser concluída na vida eterna junto do Senhor, né? Nós somos peregrinos, né? Cidadãos peregrinos do mundo, caminhando para esta vida plena, para a Nova Jerusalém, né? Então nós somos chamados, né, a cada dia como cristão desenvolver a nossa missão, né? É importante que cada cristão realize-se como cristão, descobrindo a sua felicidade, né? E a felicidade está em desenvolver aquilo que lhe é próprio, né? Desenvolver a sua capacidade. E as capacidades que nós temos é para o bem dos outros, para o bem da igreja, para o bem do mundo. Quer dizer, os dons que nos foram dados é para serem partilhados, né, com os outros. Isso é muito importante. Então, o batismo, como o primeiro sacramento nesta caminhada de desenvolvimento pessoal, nos ajuda assim, a nos livrar cada dia do pecado original, né, nos unindo cada vez mais a Cristo e sendo fortalecido pelo Espírito Santo, nós ressuscitamos a cada dia no nosso processo de evolução pessoal para estarmos juntos do Senhor, né? Nós, a partir do batismo, recebemos uma nova identidade, um novo nascimento, né, em Cristo, né, pela vontade do Senhor, né? Isso é algo espetacular, né? O rito do batismo, né, de mergulhar na água, né, de conforme a necessidade, ser aspergido a água na cabeça, né, porque não é o fato de ser aspergido que vai tornar o batismo menos importante. Aquilo que eu coloquei, o essencial é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em perigo de morte, quando não se pode mergulhar dentro da água, quando se coloca um pouco de água, vamos lembrar que a simbologia da água é a purificação, é a limpeza. Quando Jesus conversou com Pedro, né, na última ceia, e que Jesus se agachou para lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, tu não vais me lavar os pés, né? Aí Jesus pergunta se ele tomou banho, ele disse que sim. Então ele disse: olha, você já está puro, então basta que você entenda que quem quiser ser meu servo, né, quem quiser ser meu seguidor tem que ser servo, né, tem que servir. Então aí o importante não era o gesto, né, de dar um banho, de lavar os pés, a atitude de Jesus, né, que era o mestre, se curvou para lavar os pés do discípulo, mostrando que nós temos que ser servidor, né? Então ele já estava puro. Então, se a pessoa tomou banho em casa e vai ser batizado, né, se a pessoa coloca, né, um pouco de água na cabeça ali, eu acredito que não vai para o inferno por conta disso, né? Nós iremos para o inferno por conta das nossas ações, da nossa conduta, né, de não aprofundamento do nosso batismo, do nosso relacionamento com o Senhor. Então, o batismo, né, é fruto dessa graça batismal que nós recebemos e vamos enriquecendo durante toda a nossa vida. Caro ouvinte, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero deixar aqui meu abraço a todos vocês, mantendo esse distanciamento aqui pelas redes sociais, né? Vamos seguir as orientações médicas, as orientações das equipes de saúde, né, para manter o isolamento, o distanciamento, para que a gente preserve a nossa vida e a vida do outro. Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja. E vamos encerrando aqui o nosso programa. Na nossa próxima reflexão, iremos aprofundar um novo sacramento nesta perspectiva da resiliência. Que o Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fique com a música Lua e Flor de Oswaldo Montenegro.
Eu amava como amava algum cantor de qualquer clichê, de cabaré, de lua e flor. Eu sonhava como a feia na vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração a certeza ventilada de poesia de que o dia amanhece não. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te contar. Eu amava como amava algum cantor de qualquer clichê, de cabaré, de lua e flor. Eu sonhava como a feia na vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te contar. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te contar. Você ouviu Saúde Mental e Resiliência. Boa notícia! De volta em breve aqui. Mais de 1 milhão de amigos.